que um múltiplo de um número natural será qualquer número que possa ser obtido multiplicando o número natural por 0, por 1, por 2, por 4, por 5, ou seja, de forma infinita. Então é importante que vocês tenham essas informações em mente, né? Então, quando eu vou descobrir um múltiplo de um valor numérico, e aí a gente vai ter que lembrar mais uma vez da nossa tabuada, né? Mas é importante ter em mente que o múltiplo de um número natural, sempre o conjunto dos números naturais que a gente está retratando, ele é qualquer número que possa ser obtido multiplicando o número natural por 0, 1, ou seja, de forma infinita, tá bom? Então, olha aqui os nossos 3 pontinhos. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai escolher um determinado número dentro do conjunto dos números naturais e vamos multiplicar pelos valores numéricos, por 0, por 1, por 3, por 4, por 5. O resultado obtido, nós chamamos então que esse resultado é denominado como múltiplo. Podemos dizer assim também, de uma outra forma. Ele, na verdade, é o produto, ou seja, o resultado da multiplicação desse número por um número natural qualquer, né? Então, se a gente pensar em valores numéricos, olha só, vamos ter aqui como exemplo, né? Escreva os 5 primeiros múltiplos do número 7. Então, como que a gente vai descobrir o número 7? O nosso número 7 é um número natural, né? Então, para descobrir os múltiplos, o que nós vamos fazer? Seguindo o nosso conceito. Vamos voltar aqui, olha só. É o produto desse número, nesse caso, o nosso número é o 7, multiplicado por qualquer número natural. Então, os números naturais que nós vamos utilizar fazem parte do conjunto, né? Dentre o 0, 1, o 2, 3 e assim infinitamente. Então, nós vamos multiplicar o número 7 por cada um desses números naturais para obter os valores múltiplos, tá bom? Então, na nossa próxima cartela, a gente vai fazer essa prática, ok? Então, vamos lá, olha só. Vamos multiplicar aqui 7 vezes 0, que vai ser 0. 7 vezes 1, que vai ser 7. Olha, o nosso número e os valores do conjunto dos números naturais. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. E assim eu posso ir continuando, né? Então, o que é importante a gente perceber? Que todos esses resultados, o 0, o 7, o 14, o 21 e o 28, eles são múltiplos. Olha aqui, então eu posso escrever que o 0, o 7, o 14, o 21, o 28 e assim de forma, né, infinita, eles são o quê? Múltiplos do número 7, ok? Do numeral, então vamos colocar aqui, do numeral 7, ok? Então, bem simples encontrar os valores dos múltiplos, é só lembrar, né, da tabuada e encontrar aqui a multiplicação para cada um desses valores. Lembrando que a gente sempre entende o 0 como um número natural, por isso não pode esquecer do valor numérico do 0 também, tá bom? A gente vai acompanhar um vídeo, prestem atenção nos múltiplos de um número natural, acompanhem. Estamos trabalhando o conjunto dos números naturais e sabemos que os conjuntos dos números naturais iniciam com os positivos a partir do número 0. Vamos trabalhar apenas os 5 primeiros números. Logo, vamos fazer a multiplicação dos 5 primeiros números naturais pelo número 7. 7 vezes 0 igual a 0. 7 vezes 1 igual a 7. 7 vezes 2 igual a 14. 7 vezes 3 igual a 21. 7 vezes 4 igual a 28. Teremos como resposta n igual a 0, 7, 14, 21 e 28, entre parênteses. Números naturais igual a 0, 7, 14, 21, 28. Muito bem, então foi apresentado para vocês, assim como nós fizemos os valores numéricos que são múltiplos do número 7.
Uma forma de apresentar esse resultado dentro do conjunto dos números naturais é justamente colocar essa informação dentro das nossas chaves. Então, a gente não pode esquecer de fazer essa nomenclatura importante aqui para o conjunto dos múltiplos do número 7. É isso que a gente vai colocar agora, essa informação aqui na nossa imagem. Olha só, a gente descobriu os múltiplos e na informação, na linguagem matemática, é importante, então, colocar aqui no conjunto N quais são os múltiplos, né? 0, o 7, o 14, o 21, o 28 e infinitamente, tá bom? Então, uma forma de apresentar aqui a nossa informação dentro do conjunto dos números naturais. Vamos ver mais um exemplo? É sempre importante, né, a gente trazer mais situações para que a gente possa pensar um pouquinho, né? Lembrando que a pergunta, nesse caso, olha só, ele quer saber os 5 primeiros, né? Então, a gente sabe que é um conjunto infinito, porém, na pergunta, como nós temos os 5 primeiros, aí foram colocados, né? O 0, o 7, o 14, o 21 e o 28, tá bom? Se não fosse colocado essa definição de 5 primeiros, aí a gente poderia continuar colocando aqui de forma infinita. Tá bom? Então, nesse caso, eu elimino aqui a minha reticências e determino que o meu conjunto dos múltiplos de 7 compreendidos entre os 5 primeiros são 0, 7, 14, 21 e 28. Tá bom? Então, são informações bem importantes estar atento a esses detalhes. Tá bom? Muito bem. Como eu disse para vocês, a gente vai fazer mais um exemplo bem importante. Temos aí, olha só. O número 24 é múltiplo de 6? O que vocês acham? Né? Estabelecendo aquele critério que a gente, né, disse para vocês, que nós vamos multiplicar o valor. Então, nós temos aqui o valor de 6. E o objetivo é multiplicar por cada um dos números do conjunto de números naturais, né? Então, se a gente pensar aqui na tabuada, na multiplicação dos valores numéricos, né, a gente vai ter aqui a possibilidade de descobrir os valores que são múltiplos. Olha lá, múltiplo de 6 é o 0, múltiplo de 6, 6, múltiplo de 6 é o 12, múltiplo de 6, o 18, múltiplo de 6, o 24 e múltiplo de 6, o 30. Então, eu posso dizer, com certeza, olha lá, o número 24 é um múltiplo de 6. Então, se a gente tomar como referência aqui, olha só, sim, né? O 24 é um múltiplo de 6, tá bom? Então, se eu colocar dentro do conjunto dos números naturais, a gente pode dizer que sim, com certeza. A gente vai mostrar para vocês uma outra forma de se pensar em relação aos múltiplos, olha só, fazendo a operação inversa. Lembra que o inverso da multiplicação é a nossa divisão? Então, eu também posso pensar dessa forma, né? Fazendo aqui a divisão de 72 dividido por 6. Então, vamos aqui fazer a nossa divisão, olha só. 72 dividido por 6. 6 vezes 1 vai dar 6. Vai sobrar 1, abaixo 2. 12 dividido por 6 vai ser 2. 2 vezes 6, 12. Temos aqui o resto 0. Lembra? Divisão exata. Né? Então, nesse caso, se há uma divisão exata, a gente diz que é divisível, né? Uma outra palavrinha aqui. Isso quer dizer o quê? Que o 72, ele é múltiplo de 6. Então, às vezes, ao invés, né, da gente estabelecer essa multiplicação, ficar multiplicando aqui, 6 vezes 0 vai dar 0, 6 vezes 1 vai dar 6, né? 6 vezes 2 vai dar 12. Né? Até eu chegar no número 72, olha só, né? Eu já sei aqui que o 6 vezes o 12 vai dar, então, 72. Portanto, fazendo a operação inversa, também é uma forma de descobrir de uma maneira mais rápida. Lembra os recursos da divisão, da multiplicação, né? Os artifícios aqui da matemática, de diferentes formas, encontrar resultados iguais, né? Então, uma maneira aqui de apresentar para vocês uma outra situação para que vocês descubram se o número é múltiplo ou não. Muito bem, então...